Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá na hora da informação e da prestação de serviço. É hora de começar o seu AB1 dessa quarta-feira, dia 4 de junho. 11 horas e 48 minutos. Vamos juntos e ao vivo, então, pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. E com a gente ao vivo tem Joel Almeida e Ayali Guimarães. E olha, pessoal, nós vamos trazer todos os detalhes sobre uma viatura da Secretaria de Mobilidade Urbana de Santa Cruz do Capibaribe que pegou fogo ontem, ó. A Polícia Civil está investigando esse caso, Joel está acompanhando tudo. E esse incêndio foi criminoso, Joel, ou não? Já se tem uma informação precisa a respeito desse caso? Um bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, um bom dia a todos. Tudo leva a crer que esse incêndio foi criminoso, até porque câmeras de segurança flagraram o momento em que esse homem se aproxima desse carro da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Santa Cruz do Capibaribe, ateia fogo, sai com as mãos e os pés queimando e em seguida foge. Até o momento, esse homem não foi identificado, não foi preso, mas a Polícia Civil já está atuando no caso, juntamente com a Secretaria de Defesa Social aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Daqui a pouco a gente traz os detalhes desse caso. Almir. Ok, Joel. A Ayali chega com alguns destaques do nosso portal, entre os assuntos casos de violência no São João de Caruaru e entre pessoas de uma mesma família lá em Olinda. Não é isso, Ayali? Bom dia para você. É isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia a todos. No São João daqui de Caruaru, teve uma conduta dos policiais, que agrediram um homem de 28 anos. A Secretaria de Defesa Social abriu um inquérito para investigar essa conduta. O homem denunciou essa conduta dos policiais como racismo. Ele disse que não se envolveu em nenhuma briga e mesmo assim foi agredido. A gente tem mais detalhes daqui a pouco, Almir. Ok, Ayali e Joel conosco ao vivo nesse AB1 até daqui a pouquinho. Agora a gente vai ver como é que está o clima na capital do Agreste nesse instante, porque a previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser assim, ó, de muitas nuvens e de chuva também, como a gente está conferindo agora. À noite, o tempo deve ficar parcialmente nublado. Imagens ao vivo para você. A temperatura agora está marcando 25 graus, hein? E a mínima deve ficar na casa dos 20. Também ao vivo com a gente tem Priscila Martins, porque no AB Emprego, Priscila vai trazer as vagas disponíveis aqui na região e vai falar sobre direito do trabalhador, com orientações que também são importantes para os empregadores. Porque nós vamos falar sobre o que diz a lei para quem trabalha nos finais de semana. Não é isso, Priscila? Bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você e para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Pois é, principalmente nessa época do ano, que tem muita gente querendo fazer renda extra, além disso, conciliar com o horário de trabalho, para quem é CLT. E aí, quem trabalha no final de semana, qual é a regra? Tem direito a algum valor a mais, a algum benefício? A gente vai conversar daqui a pouquinho com uma advogada que vai falar, então, sobre isso. E a gente vai trazer também as oportunidades, de emprego aqui de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Arco Verde, Pesqueira. Bom, se você está precisando de emprego e quer saber se alguma vaga se encaixa no seu perfil, eu te convido a permanecer com a gente aqui no AB1, porque daqui a pouquinho a gente traz todas as oportunidades. Até mais. Até daqui a pouquinho. E hoje tem estreia, vamos ver a primeira reportagem especial sobre as tradições do sertão de Pernambuco. A gente vai conferir a história da poesia em várias cidades do Pajeú, uma produção cultural que passa de geração para geração. Começou assim, papai na roça, cantando cordel, os cordeiristas vendendo cordel e os cantadores. Aí isso era a coisa que eu gostava e sinto que é porque tinha um poeta ali, naquele menino. Faremos conquistas, guerreira mulher, umas pelas outras, todas por mais vidas. Como a gente nasceu aqui, a gente deve exercer essa cultura para poder as novas gerações também continuar sendo assim e nunca morrer a poesia. Chegando na minha casa,
abra a porta e arma a rede. Coma se tiver com fome, beba se tiver com sede. E se quiser se balançar, empurra o pé na parede. Que beleza, hein? Leonardo Costa também está com a gente ao vivo e vai falar sobre um evento que une fé e tradição lá em Garanhuns. É a Festa de Santo Antônio. Bom dia, Leonardo. Isso mesmo, amigo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. A festa começou no dia 1º de junho e só vai terminar no dia 14. Esta semana, até o dia 9, tem muita quermesse por aqui, sempre com apresentação cultural. Afinal, quem é que não gosta de uma quermesse, né? Mas depois disso, no dia 10 ainda tem quadrilha e muito show até toda essa programação terminar. Afinal, Santo Antônio é o padroeiro aqui da cidade de Garanhuns. Daqui a pouco a gente tem mais detalhe dessa programação com o secretário de Cultura e com o padre vigário aqui da Catedral. Almir. Tá joia, Leonardo. Muito obrigado e até daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o intervalo e aqui no AB1 você vai ver quais são os cachês de alguns artistas que vão se apresentar no São João de Caruaru. O Wesley Safadão, por exemplo, deve receber mais de R$ 1 milhão para se apresentar aqui na cidade, hein? Todos os detalhes daqui a pouquinho no AB1, que já começou, 11h55 agora. Então, o seu AB1 está de volta, 11 horas e 57 minutos. A gente aproveita para dar uma olhada no movimento do trânsito nessa quarta-feira aqui em Caruaru. Imagens ao vivo do centro da cidade. A gente percebe aí a movimentação dos veículos, um comecinho de tarde chuvosa aqui em Caruaru, asfalto molhado, muito cuidado para o condutor de veículo que for circular pela cidade, fora do asfalto inclusive também, muito cuidado. A gente vê a passagem de alguns pedestres também e ali parte da ornamentação junina, logo na entrada do Largo da Estação Ferroviária, onde também é a Via Parque, que nesse momento cede espaço para as festas juninas de Caruaru. Imagens ao vivo no comecinho do seu AB1. E olha essa história, pessoal. Uma viatura da Secretaria de Mobilidade Urbana de Santa Cruz do Capibaribe pegou fogo ontem. A Polícia Civil está investigando esse caso e Joel Almeida está chegando ao vivo para dizer para a gente como foi que tudo aconteceu. Joel, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Esse caso aconteceu aqui em Santa Cruz do Capibaribe ontem à noite, por volta de 10 horas da noite. Câmeras de segurança da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui da cidade, que fica no bairro Nova Santa Cruz, flagraram um momento em que um homem se aproxima de um carro da Secretaria que estava estacionado em frente ao prédio, se aproxima, ateia fogo com líquido. Em seguida, ele sai com as pernas e os braços queimando e foge. Isso aconteceu ontem em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje de manhã a gente esteve no local, dá para ver ainda os rastros desse crime, mas agora a gente fala aqui da Central de Monitoramento da Secretaria de Defesa Social daqui de Santa Cruz do Capibaribe. Ao meu lado, o secretário de Defesa Social, Manuel Sena, que está aqui conosco. Manuel, boa tarde para você. Queria que o senhor trouxesse como foi que vocês tomaram conhecimento desse caso, como foi que tudo aconteceu. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Nós tomamos conhecimento através da nossa Central de Monitoramento e Operações. De pronto, nós puxamos as imagens do local, onde identificamos que por volta das 22 horas, um indivíduo chegou próximo à viatura, em frente à Secretaria de Mobilidade Urbana, ateou fogo ao veículo, Logo em seguida se retirou, mas percebemos nas imagens também que ele estaria com as mãos e os pés atingidos pelo líquido inflamável que ele ateou ao veículo. Com isso, dá para fazer um contraponto, dá para saber se ele já chegou em uma unidade de atendimento, confrontar essas imagens e saber realmente se foi esse homem, tanto aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe quanto aqui na região? Nós estamos em contato desde a noite de ontem, com unidades próximas aqui, cidades próximas a Santa Cruz, também com os nossos centros de atendimento de urgência, mas até o momento não chegou nenhuma notícia que uma pessoa deu entrada com esse tipo de ferimento.
A gente fala aqui do Centro Integrado de Monitoramento e Operações da Secretaria de Defesa Social, onde há pelo menos 200 câmeras espalhadas por toda a cidade, sendo monitoradas 24 horas, como o senhor falou antes do nosso ao vivo. Dá para saber qual o caminho que esse homem percorreu? Você já tem essas imagens? Sim, nós temos, né, realmente 200 câmeras em funcionamento e nós já estamos traçando aí essa rota, né, já temos novas imagens, que está sob análise do nosso setor de estatística e análise criminal, e também repassando para a Polícia Civil aqui de Santa Cruz de Capibaribe para auxiliar, né, subsidiar nas investigações. Essas câmeras, elas capturam também o rosto da pessoa, fazem um reconhecimento facial? Algumas de nossas câmeras fazem sim reconhecimento facial, como também fazem reconhecimento de placas de veículos. Então, possivelmente esse homem já foi identificado, né? O que pode acontecer com ele se realmente ele foi identificado e preso? Os trabalhos, né, estão na fase inicial, né, de investigação. Em sendo identificado, né, e localizado, ele deverá responder, né, tanto criminalmente na esfera penal, né, por ter feito esse incêndio, como também na esfera civil, né, indenizar por essa ação dele, né, contra o patrimônio público do município. Muito obrigado pelas informações e por sua participação aqui no AB1, secretário. E olha só, a gente procurou a Polícia Civil de Pernambuco, que enviou uma nota dizendo que a Polícia Civil de Pernambuco, através da 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe, informa que está investigando uma ocorrência de incêndio ocorrida na noite de ontem no bairro Nova Santa Cruz, em Santa Cruz do Capibaribe, que ocasionou um dano a um carro da prefeitura da cidade. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria desse crime. E aí a gente fica também acompanhando todo esse caso. Almir, eu volto contigo. Ok, Joel, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto de Santa Cruz do Capibaribe. Qualquer novidade é só chamar, Joel. Muito obrigado. E olha, pessoal, 2 soldados foram expulsos da Polícia Militar por crimes cometidos em 2021 e em 2022. Essa notícia está no G1 e quem traz os detalhes do nosso portal é Ayali Guimarães. Ayali, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a B1 de hoje. Como você falou, 2 soldados foram expulsos, né, da Polícia Militar por crimes que eles cometeram em 2021 e 2022. Jaciel Israel de Lima foi julgado por dopar um adolescente com bebida alcoólica e com remédios. Não foi passada a informação se esse policial chegou a ser preso. Já Natanael Souza Filho foi expulso da corporação por se envolver em uma briga no Ceará. Ele perseguiu e atirou no veículo. Natanael respondeu pelos crimes de ameaça, dano material e por ofender a integridade corporal e a saúde física de uma pessoa. Ele também foi autuado por atirar em via pública. Essas expulsões foram resultado de uma investigação feita pelo Conselho de Disciplina no Sistema Integrado de Gestão de Processos Administrativos. Essas expulsões não têm relação em si, mas elas aconteceram no mesmo dia e já foram publicadas no Diário Oficial do Estado. Almir. Por isso que é muito importante quando a gente sai acompanhando esses casos, né? Você vê aí casos antigos, 2021, 2022, por isso que é importante esse papel do jornalismo de seguir acompanhando as investigações, os procedimentos, os desdobramentos de cada caso. E estou vendo que aqui no G1 também tem informações sobre registros da violência entre pessoas de uma mesma família. Ayali? Exatamente, Almir, inclusive envolvendo adolescente. 2 adolescentes de 15 e 16 anos agrediram a própria mãe e a irmã deles. Esse caso aconteceu em Olinda e a gente tem imagens desse momento da agressão. Olha só, a gente pode ver que um menino, né, sem blusa, ele agride uma jovem, uma garota, né, e em seguida outra pessoa, já outro adolescente, vai discutir com uma mulher. Uma amiga da família disse que a relação desses filhos com a mãe não é uma relação boa, é uma relação difícil, desde que a mulher se separou do ex-marido. Essa amiga da família também disse que esses adolescentes já estavam com um comportamento agressivo há um tempo. O conselho tutelar já tinha sido chamado, mas nada tinha sido resolvido. Esse comportamento agressivo já era percebido também por outros familiares e por vizinhos da rua.
Essa amiga também informou que os irmãos adolescentes, né, agrediram a irmã de 19 anos e a mãe, e que essa não teria sido a primeira vez. Os irmãos adolescentes foram apreendidos, autuados e levados para serem ouvidos no Ministério Público de Pernambuco. Até o momento, a gente ainda não sabe se eles foram liberados ou se foram levados para um outro lugar, Almir. É um caso que a gente vai seguir acompanhando. Almir. Tem que seguir acompanhando, né, Ayali? Impressionante. Notícias muito desagradáveis, muito tristes, enfim, violência entre pessoas de uma mesma família. Ayali, daqui a pouquinho você está voltando com outros destaques do G1. Até já. Até já. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Bom, então chegou aquele momento do AB1 que dá aquela força para quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho. É hora do AB Emprego. E quem está chegando ao vivo é Priscila Martins, com as primeiras vagas dessa quarta-feira. Priscila, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o AB1. Isso mesmo, nós falamos aqui da Casa do Trabalhador, que fica na rua Floriano Peixoto, 147, aqui em Caruaru, e vamos trazer as oportunidades de emprego, né? Primeiro de Santa Cruz do Capibaribe e aqui de Caruaru. Veja aí. Em Caruaru tem 2 vagas para açougueiro, uma para ajudante de pintor, outra para assistente administrativo, 40 vagas para atendente de lojas e mercados, uma vaga para auxiliar administrativo, uma também para auxiliar de faturamento, 2 para auxiliar de jardinagem na conservação de vias, 7 vagas para auxiliar de linha de produção, 5 para costureira, 2 para cozinheiro, 2 também para jardineiro, uma para lubrificador de automóveis, outra para operador de caixa, 4 vagas para operador de empilhadeira, 2 para soldador e vagas para técnico em segurança do trabalho, vendedor interno e vendedor pracista. Em Santa Cruz do Capibaribe tem vagas para analista de logística, analista de recursos humanos, analista financeiro e atendente de lojas. 5 vagas para auxiliar administrativo, 6 para auxiliar de costura. Também há vagas para auxiliar de crédito, auxiliar de estoque, camareira de hotel e consultor de vendas. 2 vagas para cortador de roupas. Ainda há vagas para empregado doméstico, enfestador de roupas, estampador de tecido, estoquista e fiel de depósito. 2 vagas para gerente comercial. Também há vagas para gerente de compras, gerente de divisão de pessoal, gerente de marketing, de produção, de vendas e financeiro. 11 vagas para oficial de serviços gerais, uma para operador de telemarketing, outra para operador financeiro, 3 vagas para promotor de vendas, uma para supervisor de telemarketing, 8 para vendedor interno e 15 vagas para vendedor porta a porta. Quantas vagas, né? Boa sorte para todo mundo. A gente espera que uma dessas oportunidades se encaixe aí no perfil de quem está precisando procurar emprego. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais. Eu vou trazer mais vagas de outras cidades aqui da nossa região. Então você fica ligado. Você pode inclusive acessar o site e ter acesso a todas essas vagas e outras informações e mais serviços, que é o site, né? O cedep.pe.gov.br. Você pode acessar e ter acesso a todas essas vagas e outros serviços também. A gente volta daqui a pouquinho a conversar e eu trago mais oportunidades para você. Priscila Martins, para o AB1. Muito bem, agora 12:10, está na hora de falar sobre o seu direito. Espaço importante demais para a gente conhecer a solução para os problemas que os consumidores enfrentam. Quem está chegando ao vivo é Gessé Acioli e o que temos para essa quarta-feira? Gessé, uma boa tarde para você. Boa tarde para você, Almir, boa tarde para quem nos assiste. Pois é, muita gente passa por isso, né? Faz aquela compra pela internet e aí o produto veio, mas veio errado, veio de alguma forma que não agradou o cliente e o cliente tem todo o direito de devolver esse produto. Mas muitas vezes o fato da devolução, ter que pagar um frete voltando, aí a gente sabe que às vezes o custo fica inviável, né? A logística fica inviável. A gente vai conferir esse problema que passou a nossa telespectadora Alexandra. Comprei veio errado, na verdade.
E aí? Eu não devolvi, porque era de fora, era de São Paulo, eu acredito. Aí nem adiantava, nem compensava para mim. Aí eu fiquei com ele quebrado mesmo. Pois é, muitos problemas acontecem dessa forma, né? A gente sabe como é difícil a gente comprar um produto, não se agradar e ter toda uma logística difícil para resolver o problema. Eu estou aqui com o Jonathan Simões, que é advogado do consumidor. Jonathan, explica para a gente, nesse caso específico da Alexandra, como é que a gente deve proceder para não sair no prejuízo, né? Boa tarde. Olá, boa tarde. Claro, esse caso de Alexandra é um claro caso de descumprimento de oferta. Ela comprou um produto e de repente chegou outro produto e com o aditivo ter chegado outro produto ainda quebrado, né, como ela bem falou. Diante de descumprimentos de oferta, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o consumidor ele pode escolher um outro produto, né, em perfeita condição de uso, ou até mesmo rescindir aquele contrato diante desse descumprimento com a restituição imediata desse valor. A Alexandra ela fala também sobre a questão do que arcar com esses custos de deslocamento do produto, de devolução, né, teria sido o maior empecilho para ela. Né, e é uma dúvida que geralmente o consumidor tem, né, quando se vai estar falando de devolução de produto, sobretudo se tratando de descumprimento de oferta. E esse custo, é importante que o consumidor tenha consciência, ele deve ser do fornecedor e não do consumidor. Então o consumidor ele tem que estar tranquilo em relação a isso e sempre buscar o fornecedor diante de uma situação dessa, informar o que aconteceu e a partir daquele relato o fornecedor tem que disponibilizar meios hábeis e gratuitos para que aquele consumidor consiga devolver o produto e, né, o mais rápido possível ter o produto que ele adquiriu contratualmente ou até mesmo a restituição dos valores que ele pagou. Lembrando que essa restituição ela deve ser imediata, né, com juros e correção monetária. Inclusive, Jonatas, a gente tem sempre aquela questão de que o produto não era o que eu queria. Então, eu não tenho culpa do produto ter vindo errado, né? Então, eu vou ter que arcar com o custo de um reenvio, né, para que a empresa possa mandar de volta. Isso também fica essa dúvida, né? Exatamente. O consumidor ele não deve arcar com esse custo e caso seja cobrado para ele, né, caso o consumidor ele seja obrigado a pagar, ele pode tranquilamente buscar os órgãos de defesa do consumidor para buscar a restituição, inclusive em dobro, já que se trata de uma cobrança indevida. Tá? Então o consumidor ele pode buscar os órgãos de defesa do consumidor e buscar essa restituição de maneira muito tranquila. Diante de uma situação como essa, né, a gente também alerta para que o consumidor verifique também algumas políticas, que às vezes muitas lojas, mesmo estando errado, muitas lojas colocam não aceitamos a devolução, alguma coisa do tipo, então tem que ficar atento também. Essa questão de troca geralmente gera muita confusão, porque sempre se tem políticas em relação a cada tipo de fornecedor. Por exemplo, o fornecedor de loja física, é importante que o consumidor ele tenha um cuidado mais redobrado, porque ali o consumidor vai estar podendo sentir o produto, aferir o produto, visualizar de uma forma muito próxima e verificar se é aquilo mesmo que ele busca. Então, geralmente o fornecedor de loja física ele não tem aí essa obrigação de prestar esse direito ao consumidor de troca. Agora, quando a gente está tratando de um estabelecimento online, né, de compras pela internet, aí sim existe um prazo de reflexão, que aí aquele consumidor ele pode refletir sobre aquele produto que chegou, né, e aí no prazo de 7 dias, caso ele veja que não é aquilo que ele pediu ou que o produto não atende ao que ele queria, ele pode sim exercitar esse direito de arrependimento e buscar aí a devolução sem qualquer tipo de ônus, sem qualquer tipo de custo. Jonathan Simões, advogado do consumidor, muito obrigado pelas explicações. É isso, Almir. A gente tem que ficar atento, mas é todo direito nosso, né? Se comprou o produto, não gostou, não foi aquilo que esperava, numa compra online, por exemplo, tem que buscar seus direitos. Exatamente, tem que buscar sim, direitinho, dentro da lei. Muito obrigado, viu, Gessé? Bom trabalho para você. A seguir no AB1 tem um alerta também, porque muita gente tem sido vítima do golpe do falso corretor de imóveis, hein? É preciso ficar atento e a gente vai trazer orientações. E ainda tem o AB Esporte, e aí você vai ver quem é o ex-jogador do Esporte e do Ipiranga, que hoje é auxiliar técnico do Central e está ajudando a equipe a fazer bonito na Série D do Campeonato Brasileiro. 12h, 15 minutos. A gente volta já. Então a gente está de volta com o seu AB1, 12h, 18 minutos. A gente vai dar mais um giro para ver a movimentação do trânsito aqui na cidade. Vamos dar essa olhadinha lá no centro, ó.
no cruzamento ali da Rua Vigário Freire com a Capitão João Velho. A gente vê a movimentação aí dos ônibus também, outros veículos que circulam pelo centro da cidade. Quando o sinal fecha lá em cima e fecha aqui, ó, atrapalha a vida de quem precisa passar da Capitão João Velho para seguir adiante, né? Por isso é muito importante respeitar o semáforo, ou seja, ficou amarelo, tem que parar. Tem gente que acredita que quando fica amarelo o sinal está dizendo assim, dá tempo passar. E não é isso, né? Está amarelo, parou, que é para o trânsito poder fluir, para quem estava lá esperando, inclusive, o sinal ficar verde, como no caso aí do pessoal que está saindo da Capitão João Velho, não é? Consciência no trânsito sempre. E a Justiça de Pernambuco atendeu ao pedido da defesa para a revogação da prisão preventiva do cantor Leno Ferreira, da banda Desejo de Menina. Ele foi liberado ontem de um presídio em João Pessoa, na Paraíba. Aí as imagens para você conferir. Você viu esse caso aqui no AB1. Ele foi preso depois de fazer um show na capital do estado. No fim de semana, aí as imagens do show. Leno é suspeito de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele se envolveu em um acidente que provocou a morte de uma mulher. Foi no dia 5 de maio desse ano, em Santa Maria da Boa Vista, no sertão de Pernambuco. Essa foi a vítima. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o cantor de 40 anos dirigia um carro que bateu na traseira de uma van. Para ter direito a responder ao processo em liberdade, a Justiça determinou que Leno Ferreira pague uma fiança no valor de R$40 mil. Ele também fica proibido de dirigir. A decisão foi do juiz Tomás Cavalcante Amorim, da comarca de Santa Maria da Boa Vista. Entre as justificativas da defesa do cantor está um laudo da PRF indicando que Leno não apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente, embora tenha se recusado a fazer o teste do bafômetro. Agora, meio-dia, 20 minutos, a gente traz um alerta, pessoal, porque muita gente tem sido vítima do golpe do falso corretor de imóveis, hein? E como é que funciona esse golpe? Seguinte, uma pessoa se passa por esse tipo de profissional e não conclui a negociação. E aí leva o dinheiro da vítima. Por isso, é preciso ficar atento, hein? Léo é corretor de imóveis, trabalha há 15 anos na área e, para isso, fez um curso para atuar no mercado. Aprendeu economia, legislação e noções de compra, venda e aluguel de imóveis. Também precisou se formalizar e se credenciar ao CRES, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, mas foi vítima de um falso corretor, um homem que se passou por um profissional como ele. Uma cliente me procurou e me contratou para vender o imóvel dela, uma casa. A gente fez todo o trabalho de publicidade, tirou as fotos e anunciou na internet, nas redes sociais. Esse falso corretor, ele nos procurou com CRES falso, informando que tinha uma cliente, né? Ele tinha informado que tinha oferecido o imóvel à cliente e a cliente tinha se mostrado interessada. Então, a gente formalizou, né, o negócio. Porém, depois que ele pegou a entrada da cliente dele, né, ele sumiu, não apareceu mais. Este é um golpe comum de acontecer de acordo com o delegado adjunto do CRES. Ele diz que a prática é conhecida como golpe do falso corretor. O falso corretor é aquela pessoa que se diz corretor de imóveis, mas ele não está habilitado. O que é necessário se habilitar para ser um profissional do ramo de corretagem? Ele faz um curso chamado TTI, que é Técnico em Transações Imobiliárias, participa de um estágio, que aí não é obrigatório, ele é optativo, mas aí ele pode participar de um estágio junto à imobiliária ou a um corretor responsável e ao final do curso, ao final da formação, ele dá entrada no CRES para tirar sua credencial definitiva. Esse sim é um corretor habilitado. Qualquer outro profissional que se diz corretor, mas não tem a carteira do CRES, ele não pode se denominar como corretor, inclusive pode ser denunciado como contravenção penal, né, por exercício ilegal da profissão. Antes de comprar ou alugar um imóvel é importante pedir e checar o registro profissional, não fazer pagamento de entrada ao corretor e conversar com vizinhos e clientes antigos. O corretor ele tem essa peculiaridade, ele não precisa ter um escritório. Qualquer pessoa na rua pode se denominar como corretor, mas é muito simples para o consumidor. Me mostra a tua credencial. Se porventura ele disser, não, eu não estou com a credencial agora, nós temos um aplicativo chamado e-corretor. Todo corretor não é obrigatório, mas necessariamente ele deve ter esse aplicativo. Porque na ausência da apresentação da carteira, ele pode abrir o celular e dizer, ó, eu sou corretor de imóveis, está aqui a minha credencial, está aqui o meu número. Este advogado alerta sobre a prática de se passar por um profissional sem ser. Um falso corretor ele pode sofrer um processo criminal, né, um processo de contravenção penal e perder a primariedade, né? Então, respondendo esse processo, ele certamente vai ser condenado, embora seja um crime de menor poder ofensivo,
mas ele vai perder a primariedade. Agora, meio-dia, 24 minutos. Vamos para a segunda parte do AB Emprego de hoje. Já vimos as oportunidades oferecidas em Caruaru e em Santa Cruz do Capibaribe. Então, a gente volta com Priscila Martins, porque além do Agreste, também tem oportunidades lá no Sertão e na Zona da Mata. Né, Priscila? Isso, Almir, estamos de volta então para trazer essas oportunidades, desta vez em Arco Verde, Bezerros, Belo Jardim, também Garanhuns e Pesqueira. Você que é dessa região, você que é de uma dessas cidades, vai ter agora acesso a essas oportunidades, às vagas de emprego, e a gente deseja sorte e quem sabe uma dessas oportunidades não se encaixa no seu perfil. Vamos conferir. Em Arco Verde tem uma vaga para cozinheiro, 4 para garçom, 1 para supervisor comercial e 2 para vendedor pracista. Em Belo Jardim tem vagas para armador de ferros, carpinteiro e consultor de vendas, 2 para motorista carreteiro, 1 para motorista de caminhão, 3 vagas para pedreiro, 3 para servente de obras e 1 para técnico em segurança do trabalho. Em Bezerros tem 2 vagas para assistente administrativo, vagas também para atendente balconista, auxiliar administrativo e auxiliar de armazenamento, 2 para auxiliar de cozinha, 11 para auxiliar de limpeza, 2 para auxiliar de linha de produção, 1 para auxiliar de pizzaiolo, 2 para costureira, 3 para cozinheiro, 1 para desenhista industrial gráfico, 6 vagas para garçom, 15 para operador de telemarketing, 8 para operador de vendas. Também há vagas para recepcionista, soldador, supervisor de seção de serviços gerais, técnico automotivo, técnico mecânico, vendedor no comércio de mercadorias e vendedor pracista. Em Garanhuns tem vagas para agente de recrutamento e seleção, analista de recursos humanos e consultor de vendas, e 4 vagas para guarda de vigilância. E em Pesqueira tem 1 vaga para açougueiro, 1 para auxiliar de escritório, 2 para auxiliar de limpeza, 4 vagas para embalador à mão, 4 também para fiel de depósito, 3 para fiscal de prevenção de perdas, 2 vagas para operador de caixa e 3 para servente de obras. É isso aí, sorte para você que está precisando, né? Eu espero que o AB Emprego de hoje, né, com essas vagas, possa te dar uma luz no fim do túnel para que você possa conseguir realizar aí essa necessidade e vontade de voltar ao mercado de trabalho. Eu volto a dizer que a Casa do Trabalhador, aqui de Caruaru, fica na Rua Floriano Peixoto, número 147. Você pode acessar o site cedep.pe.gov.br, ter acesso a todas as vagas, mais informações e serviços ofertados. Aqui funciona de 8 da manhã até 5 da tarde, não tem intervalo para o almoço, e os mesmos serviços oferecidos aqui também são oferecidos no Caruaru Shopping, lá no Expresso Cidadão. E lá você tem um horário mais estendido de atendimento, que você pode, após as 5 da tarde, ser atendido por lá. Então é isso, boa sorte para você e eu volto contigo aí, Almir. Muito bem, Priscila. A gente continua junto aqui nesse AB Emprego, porque a gente também fala sobre direito trabalhista. É muito importante falar sobre esse assunto. E hoje a gente vai falar sobre quem trabalha nos finais de semana. Tem regras para isso, né, Priscila? Almir, tem que ter, né? Para ajudar a gente com essa resposta, nós estamos aqui com a advogada Milvia Anjos, ela que vai falar então, esclarecer para a gente se tem regra, porque esse é o momento que muita gente está fazendo renda extra, né? Um momento festivo aqui na nossa região, mas precisa conciliar com o trabalho, né? Quem é CLT. E para trabalhar no final de semana, quais são as garantias aí do Ministério do Trabalho, né? Muito boa tarde a todos que nos assistem. Então, quando a gente fala sobre esse descanso semanal remunerado, a gente está falando justamente sobre isso, né? A gente deve trabalhar na escala, né? 44 horas semanais, 8 horas diárias e, sobretudo, nesse período que a gente está, acontece muito de se trabalhar aos sábados, trabalhar ao domingo, sobretudo no domingo. Mas é importante respeitar a regra do DSR. E o que é isso? É o descanso semanal remunerado. Em regra, a cada 6 dias trabalhado, tem que ser concedido uma folga. E aí, normalmente, essa folga
folga acontece aos domingos. Mas pode acontecer, sobretudo nesse contexto, de não acontecer nesse domingo. Essa folga ela pode ser dada anteriormente, nessa semana, ou na semana seguinte, num período máximo de 30 dias. Tem algumas convenções coletivas que falam que, no máximo, pode-se trabalhar por 3 domingos e aí tem que folgar um. A CLT fala que, no máximo, você pode trabalhar por até 6 domingos, tendo que folgar o 7º. Então, em regra, eu posso trabalhar no domingo, a mim é preciso ser concedido uma folga, preferencialmente aos domingos. Quando não puder ser no domingo, que seja na semana anterior ou respeitando no máximo um limite aí de 30 dias após esse trabalho para que essa compensação seja feita. Milvia, essa folga, ela pode ser acumulativa ou, por exemplo, eu não quero tirar essa folga na semana porque tirar uma folga na segunda, terça-feira não vai me fazer muita diferença, a não ser o descanso, é claro. Mas eu posso, por exemplo, juntar com as minhas férias? A depender pode, desde que suas férias estejam para um período próximo. Então, tem que respeitar esse limite de 30 dias, tá? Então, trabalhei num domingo, necessariamente é importante que seja até antes. Então, normalmente antes pode ser dada essa folga. Não é muito a bel prazer do trabalhador. É sempre importante ver o que foi pactuado naquela convenção. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a convenção dos lojistas. O que é que essa convenção fala? A depender, né? A cada 6 dias, 6 domingos, eu necessariamente preciso folgar um domingo e as outras folgas podem ser dadas no decorrer da semana. Mas se eu trabalho aí todos os domingos, aí sim eu tenho que ganhar em dobro. Ok, muito obrigada por essas informações tão preciosas, né? Porque quando a gente sabe um pouco mais da lei, é claro que a gente cobra um pouco mais e, claro, se posiciona também no mercado de trabalho. Almir, eu volto com você aí no estúdio. Até a próxima. Até a próxima, Priscila Martins. Muito obrigado pelas informações de hoje no AB Emprego. E agora a gente vai para o AB Esporte. Por quê? Porque tem ex-jogador ajudando o Central a fazer bonito na Série D do Campeonato Brasileiro. Não é isso? Herbert Ramos, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você. Olá, Almir. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no AB1. Estamos falando de Bibi. Bibi que foi jogador do Sport, foi jogador do Central também, do Ipiranga, passou por vários clubes e atualmente trabalha na comissão técnica da Patativa. E a gente foi dar uma olhada nessa nova rotina do Bibi. Vamos conferir. Ele está em Caruaru. Aldemir Sebastião da Silva, o Bibi, que ganhou o apelido por ser rápido demais. Passagens por Sport, Ipiranga, Salgueiro e diversos outros clubes ao longo da carreira como jogador. Um sucesso que tenta ser repetido em outra função. Hoje ele é auxiliar técnico do Central e busca fazer um bom trabalho ao lado do amigo Leandro Senna. Já tinha jogado em 2009, na primeira Série D, onde a gente tinha se classificado para a próxima fase, mas não conseguiu o acesso. E a experiência de voltar para casa, né? 20 anos que eu moro aqui em Caruaru e tem uma história bonita aqui em Pernambuco, né, onde eu passei pelo Ipiranga, pelo Salgueiro, pelo Recife e pelo Sport, onde todo mundo lembra, né? E a gente está aí fazendo esse trabalho junto com o professor Leandro Senna, em busca do objetivo, que é classificar primeiro e em busca do acesso. E essa parceria de longa data pode trazer muitas alegrias para o torcedor alvinegro. Bibi dispensa comentários, né? Como atleta, principalmente no futebol do Nordeste, um cara vitorioso, um cara vencedor, né? Com muita história, né? Tem muito o que passar para essa garotada que hoje está trilhando o caminho de futebol, principalmente dos atacantes, né? Então, eu só tenho a agradecer. Após muitos desafios em campo, Bibi tem mais um, dessa vez como auxiliar técnico da Patativa, levar o Central para a terceira divisão do futebol brasileiro. O início está sendo promissor, 13 pontos em 7 rodadas na Série D e a manutenção na zona de classificação para a fase eliminatória. E com esse começo positivo, a confiança de Bibi está em alta. Quando veio o convite para o professor, eu falei para ele, lá é um lugar bacana, a torcida lá é apaixonada e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande campeonato e vai buscar essa vaguinha que é a classificação e depois, se Deus quiser, brigar pelo acesso. E a gente recebeu um carinho enorme da torcida, né? Pelo o que a gente conquistou aqui em Pernambuco. Eu tenho certeza que as coisas estão dando certo, vão dar certo e a gente vai conseguir o objetivo, que é fazer a alegria do torcedor centralino com esse acesso com fé em Deus.
É isso aí, bacana de ver, né, Herbert? A voz da experiência, né, de quem viveu o Gramado de perto, conhece aí esses caminhos também, junta-se a outras gerações e aí surge o novo. Isso é muito importante, né, quando a gente vê uma figura assim querida, né, pelo futebol pernambucano, dando essa força também aí para Patativa. Exatamente, Almir. Olha, foi um prazer fazer essa reportagem sobre o Bibi. O cara é uma simpatia de pessoa, o clima no Central está muito bom e é curioso a gente ver a rotina de ex-atletas de futebol, né, que fizeram história como jogadores e agora estão buscando uma nova rotina, novas metas, agora no caso do Bibi, na comissão técnica da Patativa. Muito bacana. E uma coisa muito bacana também, Almir, que teremos coladinho aqui no AB1, será o Globo Esporte. Hoje no comando de Sabrina Rocha e ela vai trazer os destaques pra gente. Oi, gente, muito boa tarde, meu agreste querido. Ó, é o seguinte, você aí que se acha o maior torcedor do Santa Cruz do mundo, se liga porque tem concorrência pesada. Olha a Jade tomando conta da arquibancada do Arruda. 2 aninhos de muita fofurice e amor pelo Santa Cruz. Hoje tem o nosso quadro, o Arquibancada do GE. Acompanhamos Jade torcendo pelo tricolor em um jogo e ela é torcedora raiz, tá demais. Também vamos falar do Náutico e aí tá pintando uma nova possibilidade de SAF no Clube Alvirrubro e, claro, seleção brasileira, porque todo mundo está na expectativa para o primeiro jogo sob o comando do Carlo Ancelotti. E você sabe quem deve ser titular no ataque? O Estevão, 18 aninhos, coisa boa, hein? Bora conversar mais depois do AB1 no Globo Esporte. Eu espero por todos vocês. Um beijo e até já. Valeu, Sabrina, valeu, até daqui a pouquinho. E para você, Herbert, muito obrigado, grande abraço e até amanhã. Muito obrigado para você, Almir, para todo mundo que acompanhou aqui o AB Esporte. Eu vou ficando por aqui, faço também o convite para todo mundo acompanhar o nosso portal de notícias esportivas, os destaques do esporte regional lá no GE Caruaru e região. Até amanhã, Almir. Até amanhã, seu Herbert. Valeu. Intervalo no AB1. Na volta, vamos mostrar quais são os maiores cachês pagos no São João desse ano, hein? O Wesley Safadão lidera o ranking. Vai receber mais de R$1 milhão pelo show aqui em Caruaru. E ainda, a primeira reportagem de uma série sobre o sertão do estado. A gente volta já. AB1 de volta para você, 12h38. Vamos dar mais uma olhadinha no movimento do trânsito nessa quarta-feira aqui em Caruaru. Olha aí, um pedacinho do Maurício de Nassau. A gente está vendo essa câmera que fica na Avenida Agamenon Magalhães, os veículos que passam aí, ó, pela Avenida Oswaldo Cruz, esses que estão na base da sua tela, e alguns veículos parados ali do lado esquerdo, ó, mais acima, que é o pessoal que está saindo ali da Avenida Manuel de Freitas. Essa movimentação nesse instante, nessas imagens ao vivo. E olha, pessoal, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco instaurou uma investigação para apurar a conduta de policiais militares durante o São João de Caruaru no último fim de semana. Então, vamos voltar com Ayali Guimarães e os destaques do G1. Vamos falar sobre esse caso que a gente mostrou ontem aqui no AB1 de um rapaz de Olinda que afirma ter sido agredido por policiais militares aqui na cidade. Não é isso, Ayali? É isso mesmo, Almir. Boa tarde mais uma vez para você e para todo mundo. Como você disse, a Secretaria de Defesa Social abriu um inquérito para apurar melhor essa conduta dos policiais militares. Um homem de 28 anos, ele disse, o nome dele é Danley Xavier dos Santos. Ele disse que denunciou esse caso como racismo. Segundo ele estava com um grupo de amigos e quando saiu para ir ao banheiro, houve uma confusão, mas ele não estava nessa confusão. E foi nesse momento, enquanto ele ia ao banheiro, que os policiais o agrediram. Por causa disso, ele fez essa denúncia e, como eu falei, ele está colocando essa denúncia como racismo. A Secretaria de Defesa Social disse que esse caso foi registrado pela Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Militar, que vai fazer melhor essa apuração. Essa investigação é para identificar as responsabilidades. A Secretaria também de Defesa Social disse ainda que tudo que for relatado vai ser apurado para a adoção das medidas cabíveis e a gente, claro, vai seguir acompanhando esse caso, Almir. Vamos seguir acompanhando, sim, Ayali. Assim como o G1 também acompanha nessas festas populares, nas festas das cidades, os valores que são pagos aos artistas, os cachês. Já tem informação sobre o São João desse ano no G1, né, Ayali?
Tem informação sim sobre esses cachês, né? E quem divulgou os valores dos cachês dos artistas que se apresentam, não somente no São João daqui de Caruaru, como das outras cidades, foi o Ministério Público de Pernambuco, com o apoio do Tribunal de Contas do Estado. Eles colocaram no painel da transparência dos festejos juninos nos municípios. O cachê mais alto é do cantor Wesley Safadão, que vai cantar aqui, vai se apresentar aqui no próximo sábado, né, no pátio de eventos, o principal polo da festa de Caruaru. O valor cobrado por ele é de R$ 1.200.000. A gente também tem uma arte, né, com todos os valores, com todos esses cachês de alguns artistas. De 10 artistas, né, de 10 cachês, 9 desses artistas estão se apresentando ou ainda vão se apresentar no São João daqui de Caruaru. A gente pode conferir aí, como eu falei, o Wesley Safadão, R$ 1.200.000. O projeto À Vontade, que se apresenta no dia 20 de junho, R$ 800.000. Bruno Marrone, que vai se apresentar aqui em Caruaru no dia 28 de junho, R$ 784.000. E segue essa lista, todas essas informações, né, esses valores com as cidades, com as datas de apresentações também e os artistas. Essa lista completa tem aqui no G1 Caruaru e região. Almir. Ayali, muito obrigado pelas informações, os destaques do G1. Bom trabalho para você e até a próxima. Até a próxima, Almir. Valeu, Ayali. E olha, amanhã tem a volta do TBT do São João, para a gente relembrar momentos marcantes da festa. Na primeira reportagem, a gente vai voltar no tempo e mostrar que as comidas gigantes são uma tradição muito forte aqui em Caruaru. Veja. O TBT do São João tá de volta para trazer as lembranças do passado envolvendo essa grande festa. Vamos relembrar vários momentos curiosos do período junino. A primeira reportagem desta temporada será relembrando quantas festas das comidas gigantes já trouxeram alegria para o público. É nessa quinta-feira, no AB1, você não pode perder. Legal demais, hein? E Garanhuns está em festa. Por lá tem evento dedicado a Santo Antônio. Então a gente vai conversar com Leonardo Costa. Ele também está ao vivo com a gente e tem todas as informações. Né, Leonardo? Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na B1. Olha só, a cidade de Garanhuns está vivendo a trezena de Santo Antônio. Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade, só que assim, a programação começou no dia 1, a trezena vai até o dia 13, obviamente, mas tem programação até o dia 14 aqui na cidade. A programação contempla aí parte cultural, religiosa, inclusive dia 10 tem muita quadrilha por aqui. Toda noite até o dia 9 tem quermesse ao lado da catedral que fica aqui no centro da cidade. Olha só, eu conversei com o padre Leandro Cavalcante, que é vigário paroquial aqui da catedral. Vamos acompanhar o que ele diz sobre Santo Antônio, que ele representa aqui para a cidade de Garanhuns. Nós estamos celebrando esta trezena de Santo Antônio, nesses dias de festa, sobretudo para a nossa Garanhuns, da qual ele é padroeiro. E durante esses dias estamos tendo tantas coisas bonitas, a missa, a trezena de Santo Antônio, todos os dias após a missa temos a quermesse, na quermesse temos muitas comidas típicas, temos também uma atração cultural todas as noites e este ano estamos refletindo sobre o tema da esperança, a esperança como a âncora da alma. Como eu falei, a festa não termina no dia 13, tem muita programação até o dia 14. A programação cultural fica por conta da prefeitura. Eu conversei também com o secretário executivo de cultura do município, que é o André Ferreira. Vamos acompanhar o que ele diz. A retomada, né, da festa de Santo Antônio, que aconteceu há alguns anos, a gente começa com a programação aqui em parceria com a paróquia de Santo Antônio, de 1 a 9, a gente tem essa programação aqui com quermesse, tudo aqui na igreja, acontecendo na igreja. No dia 10 de junho a gente tem um festival de quadrilhas juninas, também uma retomada, né? Uma novidade para esse ano, que é o festival de quadrilhas juninas. E a partir do dia 11 a programação com um palco em frente à catedral, onde a gente tem muito forró com Calango Aceso, Capim com Mel, o Alas Arrais, Cavaleiros do Forró, Livre Moraes, enfim, uma programação de forró
para valorizar o padroeiro de Garanhuns, nessa retomada desse evento que acontece há cerca de 3, 4 anos. E a gente vem trazendo essa tradição de comemorar o Santo Antônio com muito forró aqui em Garanhuns. Nesse momento, a programação acontecendo na Catedral e ao lado também, mas a partir do dia 9, dia 10, essa programação passa a ser realizada em frente à Catedral. Dia 10, por exemplo, tem as quadrilhas juninas, tem Chita de Ouro, Junina Raízes do Nordeste, Junina Imaginário Popular, e a festa continua. No dia 11, sempre em frente à Catedral, tem Cristóvão Rui, Banda Dominus, e vamos aos 3 últimos dias. Dia 12 de junho, Quinteto Violado, Calango Aceso, Cavaleiros do Forró. No dia seguinte, dia 13 de junho, tem Gilberto e Banda, Vilões do Forró, Capim com Mel. E no dia 14 de junho tem Valéria Santos, Lívia Moraes e o Alas Arraes. Ou seja, muito dia de programação, porque só está começando, a programação termina no dia 14 de junho. Almir. Valeu, Leonardo. Valeu, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para você aí em Garanhuns. Valeu. Agora vamos ver a primeira reportagem especial sobre o sertão de Pernambuco. O nosso sertão, hein? Uma região composta por desafios, maravilhas e tradições. Uma delas é a poesia, arte que é repassada de geração para geração. Para começar, vamos conhecer bem de perto famílias que vivem a arte da palavra e das rimas há muitos anos. Acompanha com a gente. Explicar a poesia, ninguém consegue explicar. É pesada feito chumbo, é leve igualmente o ar. É fina como o cabelo, bonita como o luar. Faz a tristeza morrer e o sonho ressuscitar. Toca na alma da gente, fazendo rir ou chorar. A poesia é tão santa que quando um poeta canta, Deus para escutar. Os versos ritmados tentam, em palavras, definir uma arte que, na verdade, é muito mais emoção do que razão. Apesar do jogo de palavras e da sabedoria aplicada em cada rima, a inspiração para a poesia vem de um lugar bem mais profundo, da alma. O pessoal diz que quem é poeta é porque nasceu poeta. Aí eu não sei dizer isso, não sei explicar e nem sei provar isso aí. Porque eu só me senti poeta depois de ter vivido lá mais ou menos 14, 15 anos, porque parece que eu já fazia algumas coisinhas, mas não dava valor, e gostava de ler livrinho de cordel assim que pegava, mas eu já devia ter 14, 15 anos, isso aí foi em 64, eu sou de 49. Aí começou assim, papai na roça, cantando cordel, os cordelistas vendendo cordel, os cantadores. Aí isso era a coisa que eu gostava e sinto que é porque tinha um poeta ali, naquele menino. A definição é de Dedé Monteiro, que há mais de 50 anos se dedica aos versos. Trabalhou por 30 anos como professor de educação física, mas foi a poesia que lhe rendeu satisfação pessoal e um reconhecimento que ultrapassou os limites da terra natal, a cidade de Itabira. Nesse quarto ficam os troféus e placas de homenagens que contam a história dele. Entre elas, uma se destaca, a que lhe deu o título de Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco em 2016. Um reconhecimento que, para ele, deu mais notoriedade ao próprio dom e de tantos outros conterrâneos. E a gente se sente muito feliz quando a poesia da gente é respeitada, é aplaudida, mas eu acho que a qualidade dela é ser daqui, é cantar o aqui, o agora. Cidade localizada no sertão do Pajeú, nome que faz referência ao rio Pajeú, que nasce no município de Brejinho e deságua no rio São Francisco. Além de Itabira e Brejinho, outras 10 cidades foram povoadas às margens do rio e compõem essa região. Segundo Dedé,
uma crença popular ligada ao rio, explica por que o sertão do Pajeú é tão rico em poesia. Há quem diga que é a água do rio Pajeú. O rio Pajeú hoje nem água tem, mas a poesia continua, então não é água. Mas tem gente que diz, olha, quem bebeu da água do Pajeú é poeta. Eu não sei onde está a verdade. Sei que ao longo do rio Pajeú, nascendo em Brejinho, descendo e indo para a Serra Talhada, tudo é rio Pajeú por aí. E tem uma ligação muito forte também com a vida rural, com a agricultura e com o modo de viver simples do sertão, onde estão enraizados costumes que passam de geração em geração e que sobrevivem até mesmo à modernidade. Junto ao nome de Dedé se somam tantos outros da região. A cidade vizinha, São José do Egito, também acumula talentos. Não é difícil encontrar pelas ruas monumentos que façam referência a essa tradição, seja em estátuas ou em espaços públicos, como o Beco de Laura. A pequena rua fica no centro histórico da cidade e dá acesso à Igreja Matriz. Antes era uma via comercial e hoje virou ponto turístico da poesia, com mais de 50 versos pintados na parede. As estrofes foram pensadas e rimadas por poetas e poetisas locais, abordando temas que retratam o dia a dia no município. Foi nesse espaço que conversamos com Isabelle, poetisa que desde criança envereda pelo mundo das rimas. Entre os inúmeros assuntos que saem nos versos dela, destaque para aquele que retrata as pedras no caminho trilhado pelas mulheres. Levanta teus braços, mulher soberana, entende que tu és força inconteste, do ventre de vida no chão do Nordeste também foste vítima de mamã pirana. Por outros lugares a luta é igual, mas juntas seremos força crucial, portanto andemos amadas, unidas, de peitos abertos para o que vier, faremos conquistas, guerreira mulher, umas pelas outras, todas por mais vidas. A poesia me chega muito cedo e de maneira espontânea. Em casa, meus pais sempre gostaram de poesia, então eu tive acesso à literatura de cordel dentro de casa. Os primeiros poemas que eu vi foi dentro de casa, a cantoria que eu assisti era meu pai que me levava. Então isso a gente tem aqui em São José de maneira muito presente. A minha vizinhança tinha poeta. Eu saí de casa para ir para um evento de lançamento de livro de algum amigo da família. Então isso estava para mim de uma maneira muito pronta, muito disposta. E normalmente isso me chega de uma maneira muito espontânea. Pensando em dar voz a essas artistas desconhecidas, principalmente as que moram na zona rural, Isabelle elaborou um projeto de oficina formativa para incentivar as mulheres a ocupar mais espaço na área. A oficina ela sempre chegou para mim e sempre foi oferecida como uma vivência. Então eu fiz isso para crianças durante muito tempo, para adolescentes de rede pública, de rede privada de ensino, instituições, e também pessoas de várias idades, idosos, pessoas adultas. E redirecionei a oficina, experimentei de várias formas, com títulos diferentes, com públicos diferentes, em espaços diferentes. E experimentei a voz da poesia, inclusive pude adentrar a colônia penal feminina do Bom Pastor, lá em Recife, e aplicar essa oficina para mulheres apenadas. E teve um resultado muito positivo, de muita aplicabilidade da oficina e de participação intensa dessas mulheres. E eu experimentei e adequei ela para mulheres da zona rural. Ações formativas como essa ajudam a garantir o futuro da poesia. Uma saudade infestada, toda vida eu sempre tive. Não sei como é que se vive sem ter saudade de nada. A rima faz parte do coração, mas também é preciso técnica e um esforço em conjunto para não deixar a tradição morrer e manter a arte de declamar como manifestação cultural que faz parte da identidade da região. Para isso, São José do Egito tem uma grande aliada, a educação, incluindo na grade curricular do ensino municipal a disciplina de poesia popular. Na Escola Municipal Luiz Paulino de Siqueira, alunos do 6º ao 9º ano têm uma vez por semana o estudo da poesia popular em sala de aula. João Vinícius é o professor da disciplina há 3 anos. E assim como tantos outros moradores da cidade, ele convive com a poesia desde que nasceu. E afirma que para ensinar a matéria é preciso uma união de pedagogia e inspiração. Precisa da ciência.
Aí precisa entender a pedagogia, entender a didática para saber como isso vai ser repassado da melhor forma, né? De uma maneira uniforme para que isso consiga ser compreendido. Mas é primeiramente mexer com a sensibilidade. É entender que a poesia ela vai além de qualquer regra. A poesia ela é a expressão do sentimento. Ela tem a missão de cumprir com a emoção, né, de mexer com a emoção do ser humano. Um ensino baseado em planejamento. O professor segue à risca a cartilha da poesia popular, que serve como um livro didático. Segundo um dos autores, ela foi criada a partir da necessidade que surgiu em sala de aula. Com a criação da disciplina de poesia popular em São José do Egito, eu fui convidado por uma gestão, há alguns anos, a capacitar os professores a darem aula aos alunos, né? Porque é uma disciplina inédita, pioneira, então não se tinha nada sobre o assunto. E dando essas capacitações, senti a necessidade de um material didático. Não existia nenhum livro voltado para a disciplina de poesia popular. E aí me juntei com um amigo meu chamado Lindoaldo Campos e criamos a Cartilha de Poesia Popular, que é um livro didático para ensinar poesia popular para alunos do 6º ao 9º ano. As aulas já estão rendendo frutos. Olha a Milena declamando um poema que escreveu junto com a turma. A escola precisa melhorar para a gente aprender a ser feliz, para a aluna aprender a ter respeito na escola, mas a casa é a raiz, para ter um futuro agradável, melhorando o futuro do país. A gente estava no meio da aula, aí estava restando uns segundos do que nós já tínhamos feito a atividade, todo mundo. Aí o professor disse, que tal a gente criar umas poesias? Aí nós concordamos e começamos a fazer. Aí escolhemos o tema escola e fomos fazendo até chegar. E está agradando quem teve o primeiro contato com a disciplina esse ano. É esse primeiro ano tendo, e eu gosto muito dessa disciplina. Eu acho muito legal ela. Como a gente nasceu aqui, a gente deve exercer essa cultura para poder as novas gerações também continuar sendo assim e nunca morrer a poesia. Esses alunos estão aprendendo lições que em algumas famílias fazem parte do dia a dia dentro de casa, como é o caso da família Marinho Patriota. Aqui, a arte de declamar poesias está presente há muitas gerações. Séculos, muitos séculos. Muito antes de eu nascer, quando eu nasci eu já ouvia falar em poetas que eram avós, bisavós, tataravós dos meus avós. Então, essa relação vem de muito distante. O pai dela era Lourival Batista Patriota, conhecido como Louro do Pajeú. Além de poeta, era cantor e tocador de viola e viajou toda a região apresentando versos em forma de repente. De música, poesia e amor. As coisas que mais falam, a matéria é o espírito. Além de Maria Helena, o dom da família continua em mais 2 gerações. O filho Antônio e o neto, José Antônio, mas também está presente em outros integrantes, como no marido Antônio José, na irmã Bia e no sobrinho neto Francisco. Os meninos que fazem parte da última geração já entendem a responsabilidade que têm em mãos. Eu falo pro meu pai que eu quero fazer uma poesia, aí eu faço, aí ele me ajuda em algumas partes que eu tenho dúvida e ele corrige o que às vezes eu erro. Eu aprendi a fazer poesias com meu pai, com meu avô, com a minha avó e gosto de aprender métricas, assim, muitas coisas assim. E eles já têm na ponta da língua algumas rimas que aprenderam com as avós. Chegando na minha casa, abra a porta e arma a rede. Coma se tiver com fome, beba se tiver com sede. E se quiser se balançar, empurra o pé na parede. Um dom que receberam de herança familiar, mas que também se esforçam para usá-lo para contribuir com uma história que há anos vem sendo escrita por pessoas que se dedicaram para mostrar a importância da força de uma tradição.
Demais, né? Demais, incrível esse dom de dar ritmo, fluência, rima por meio dos versos da poesia. Uma forma de expressão que cruza os séculos sem perder as raízes no nosso sertão. Os poetas e as poetisas fazem a vida ficar mais bonita mesmo e mais sensível também a todas as belezas que estão ao nosso redor, mas nem sempre a gente vê. Por isso, há quem diga que os poetas enxergam na escuridão. Essa foi a primeira reportagem especial do Nosso Sertão e amanhã tem mais aqui no AB1. E amanhã é dia de AB Saúde. Nessa quinta-feira vamos falar sobre hérnia de disco. Vamos ver? Uma condição que causa dor e incapacita para o trabalho. A hérnia de disco atinge mais de 170 mil brasileiros e é a responsável pelo segundo lugar de doenças que mais afastam trabalhadores no Brasil. Nesta quinta-feira, o AB1 vai falar sobre os sintomas, diagnóstico e tratamento da hérnia de disco. Mande sua pergunta para o WhatsApp da TV Asa Branca, 9198-8212. Um especialista vai responder. É às 11h45, aqui na TV Asa Branca. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai falar sobre os desafios das pessoas com deficiência, com base nas informações do censo realizado pelo IBGE. Por isso, a gente vai conversar com a coordenadora da APODEC, Rosemary Maria. O Panorama começa às 2h na Rádio que Toca Notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira. Mas a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45 aqui na telinha da Asa Branca. Uma boa tarde para você e até lá. Valeu, pessoal!